sem voz. Na nossa série de cultos sobre os mandamentos, chegamos ao quinto mandamento. Um mandamento que, se não todos, a maioria imagina ser o mais fácil de cumprir. Não matarás. Eu imagino que ninguém de vocês tenha um interesse genuíno de matar alguém. Eu imagino que ninguém de vocês esteja planejando um ataque terrorista. Eu imagino que nenhum de vocês está fazendo planos para pegar uma pessoa desprevenida, alguém que talvez vocês não gostem, e tirar a vida dessa pessoa. Por isso, muita gente acha que o mandamento é bem simples, é bem fácil de cumprir. É só não tirar a vida de alguém, e aí eu estou cumprindo o mandamento perfeitamente. Tudo o que Deus quer. Mas não é bem assim. Na explicação dos mandamentos, escrita por Martinho Lutero, ele nos mostra sempre o lado proibitivo do mandamento e depois o lado positivo. E vamos começar com o lado proibitivo. Existem formas diferentes de matar. Nós sabemos que não se mata apenas puxando o gatilho de um revólver ou usando uma faca ou de qualquer outra forma que vocês consigam imaginar, com um taco de beisebol, com uma chave de fenda, com uma bomba, com o que quer que seja. Matar efetivamente não é a única proibição desse mandamento. Como eu já disse, existem formas diferentes de se matar alguém. A forma direta é essa que vem de imediato à nossa mente. Tirar a vida de alguém com as nossas mãos, com as nossas forças, ou com algum utensílio que a gente use. Mas pode-se matar alguém sem encostar um dedo na pessoa. Certa vez o rei Davi estava no seu palácio, na parte de cima, e ele viu uma moça tomando banho, e se encantou por essa moça. Ela chamava Batseba. E ele chama os seus soldados e dizem: vão até a casa dessa mulher e tragam ela para cá, porque eu quero ir para a cama com ela. E ela não tinha escolha. O rei mandava. Os guardas foram, levaram, o rei levou ela para a cama. Pois bem, essa mulher ficou grávida. E então veio falar com o rei e o lembrou mais uma vez, porque provavelmente ela já tinha falado antes: olha, rei, eu sou casada. E agora nós estamos enrolados, porque eu cometi adultério. E a lei da época dizia que se a pessoa fosse pego em adultério, ou descobrisse o adultério, era morta a pedradas. E óbvio que ela ia dizer: olha, quem me forçou foi o rei. E o rei também estaria em problemas. Bem, o rei Davi mandou chamar o marido dela, Urias, que estava numa guerra. E disse para Urias: volta para casa, descansa, vai ver a tua mulher, faz tempo que você não vê. Mas Urias não queria saber de ficar em casa, ele estava preocupado com a guerra, com seus companheiros que estavam lá, e dormia na porta do palácio, não foi para casa com a sua mulher. O rei, não tendo outra alternativa, ou o rei querendo se livrar do problema, fez com que o Urias voltasse para a guerra com uma carta de recomendação para os generais da época, dizendo para eles o seguinte: vão contra o outro povo na guerra, e Urias vai junto, e de repente vocês dão um sinal e volta todo mundo, e deixa o Urias sozinho no meio daquele inimigo, e Urias que se vire. É óbvio que a ideia do rei é que Urias morresse. E assim aconteceu. Urias morre por causa de um pecado do rei Davi. A morte foi causada pelo rei Davi, mesmo ele estando longe do campo de batalha. Pecado contra o quinto mandamento, depois do pecado contra o sexto, que a gente vê semana que vem. Ok, então é pecado matar alguém ou mandar matar alguém. Mas isso eu nunca fiz, vocês podem estar pensando. Então eu continuo perfeito quando fala-se sobre o quinto mandamento. Mas calma lá. O discípulo João, o discípulo amado de Jesus, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. E agora as coisas começam a complicar. Odiar
uma pessoa é assassinato. E por vezes, nós odiamos as pessoas. É um vizinho que insiste em todo final de semana deixar o som no último volume e não deixa a gente dormir direito. É um colega de trabalho que vive pegando no pé da gente ou vive aprontando coisas com a gente. É alguém que joga futebol com a gente e que sempre vem bater na gente, sempre vem dar canelada. É, às vezes, alguém dentro da nossa família, primos, tios, às vezes dentro de casa. E tem mais. A gente odeia pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem é. O instalador da internet, aquela internet que vive caindo, que ódio desse homem que não faz a internet funcionar. O motorista no trânsito que fura a fila e vem pelo acostamento e vai passando todo mundo e vai forçando a entrada, que ódio desse camarada. As pessoas que pensam diferente de mim e que votaram num candidato que não é o meu e que eu acho que o meu é o correto, que raiva, que ódio dessas pessoas. Quem odeia o seu irmão é assassino. O pecado de Eva não começou com ela pegando a fruta da árvore proibida, mas começou quando ela ficou na dúvida, quando o diabo, fantasiado de serpente, disse para ela: olha, se tu comer dessa fruta, tu não vai morrer. A dúvida inicia o pecado. O assassinato começa no ódio. O texto do Antigo Testamento nos conta do primeiro homicídio, 2 irmãos. E percebam que depois que Caim teve a sua oferta recusada por Deus, ele começa a ter ódio do seu irmão. E o próprio Deus vem até ele e o aconselha, dizendo nos versículos 6 e 7, então o Senhor Deus disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E ele não ouviu a Deus. Abel vai ser morto pelo irmão. Nações se odeiam, e as suas populações são dizimadas em meio a guerras. Torcidas de times adversários se odeiam, e volta e meia alguém perde a vida por causa desse ódio. Homens odeiam suas esposas e de vez em quando machucam muito e levam mulheres à morte. Cuidem, tomem cuidado com o ódio. Mas talvez a gente ainda esteja pensando: tá, pastor, até agora, examinando aqui a minha consciência, eu continuo não tendo problemas com esse mandamento. Ok. Vamos ver então o que Jesus fala sobre isso. E é um trecho do Sermão da Montanha. Aquele que Jesus fala dos bem-aventurados os mansos, os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E daí Jesus continua e ele diz assim: eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. E agora, meus amigos, a coisa começou a ficar bem complicada. Jesus não fala de ódio, ele fala de raiva. Ficar com raiva. E é algo que vem e vai nos nossos relacionamentos. Ele fala em dizer que se falar para alguém que ele não vale nada, isso já seria motivo para ser julgado. Chamar uma outra pessoa de idiota é perigoso demais de Jesus. Jesus não nos deixa escapatória. Vocês pecam, sim, contra o 5º mandamento. Vocês são maus, sim. As palavras de Jesus escancaram a nossa realidade. Por trás da nossa aparente santidade, há pecado. Também contra o 5º mandamento que diz: não mate. Não, a gente não pega em arma. Não, a gente não sai na rua para bater em alguém. Talvez a gente nem tenha ódio das pessoas. Mas, por vezes, nós maltratamos
as pessoas com as nossas palavras e até mesmo com a falta de palavras. Por vezes nós maltratamos as pessoas com a nossa indiferença, com a nossa expressão corporal, com o nosso jeito de agir. Lutero, no Catecismo Maior, vai dizer que quando podemos ajudar alguém e não o fazemos, estamos, entre aspas, matando essa pessoa. Quando podemos ajudar uma pessoa e não fazemos, estamos pecando contra o mandamento. Escutem o que o Lutero diz sobre isso. Façamos o resumo do que significa não matar, para deixar bem claro para as pessoas simples. Em primeiro lugar, não se deve machucar fisicamente ninguém com as próprias mãos. Além disso, não se deve ofender ninguém, nem usar a língua para falar ou contribuir nesse sentido, nem utilizando ou aprovando qualquer outro meio para tanto. Finalmente, o coração não deve ter hostilidade para com ninguém, nem desejar o mal por raiva e ódio. Corpo e alma devem ser inocentes em relação a todos, principalmente em relação àquela pessoa que lhe deseje ou faça mal. Em segundo lugar, transgride este mandamento não só quem pratica o mal, mas também quem pode fazer o bem ao próximo, antecipando-se, impedindo, protegendo, intervindo para que não sofra dano físico, e deixa de fazê-lo. Quando você manda embora uma pessoa que não tem o que vestir, quando você poderia vesti-la, você a deixou passar frio. Se você vê alguém passar fome e não o alimenta, você o deixa morrer de fome. Se você vê uma pessoa condenada à morte ou em dificuldade semelhante e você não abrir a boca quando conhece meios e formas para intervir, você a matou. E não adianta alegar que você não teve como ajudar, nem recurso, nem meio disponível, porque você a privou do amor e do benefício pelo qual ela teria continuado a viver. Tudo isso acaba sendo transgressão contra o mandamento. E nós precisamos confessar que falhamos também no quinto mandamento. Mas o que Deus quer de nós nesse mandamento? O que é a parte positiva do mandamento? Lutero responde no Catecismo Menor, aquele que a gente estudou na instrução de confirmandos. Devemos ajudar o nosso próximo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. E talvez o texto do Evangelho de hoje nos ajude a entender bem o que é isso. Bom, no começo do texto, nós temos um claro exemplo do que é o quinto mandamento. Um homem está viajando e ele é atacado por ladrões, por salteadores, que o assaltam, batem nele e o deixam quase morto. Na sequência, diz o relato, passam 2 religiosos, um escriba e um levita, pessoas que trabalhavam na igreja da época. E ao ver o homem quase morto, eles vão para o outro lado da estrada e passam. Fazem de conta que não veem aquele homem. Fazem de conta que não percebem alguém jogado no chão, todo ensanguentado. Por fim, um samaritano, um inimigo do povo judeu, passa por ali e socorre aquele homem todo quebrado e ensanguentado. Um samaritano ajudando um judeu. Seria como, hoje em dia, um ucraniano ajudando um russo bem na fronteira dos 2 países. Bem, esse samaritano cuida dele, aplica os primeiros socorros, o leva da maneira mais confortável possível, montado sobre o seu animal, e o deixa no hotel da época, onde cuida dele e providencia tudo o que ele precisa. Aí está o lado positivo do mandamento. Cuide, ajude, tenha piedade de quem precisa. Nós somos amados e cuidados por Deus. E por causa disso, podemos também amar e cuidar das pessoas. Como a gente viu, não é tão simples assim cumprir o quinto mandamento. Na verdade, é impossível para nós cumprirmos esse mandamento de forma perfeita. Nós precisamos nos reconhecer culpados de pecar contra esse mandamento e buscar em Jesus o perdão, buscar em Jesus a motivação para ajudar as pessoas que precisam. Nós não conseguimos cumprir o mandamento, Jesus o cumpriu em nosso lugar.
Firmados em Jesus, nós temos o perdão também contra os pecados do não mate. E que a gente possa viver o que diz o texto da epístola de hoje. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Façam o que dizem as Escrituras Sagradas. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Não deixem que o mal vença vocês. Vençam o mal com o bem. Que Deus nos oriente e nos auxilie na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.